paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes, e no vídeo de hoje nós queremos comentar algo sobre o nosso período que nós estamos vivendo, no que diz respeito a essa pandemia, né, que já não é epidemia, epidemia é regional, pandemia é mundial, em escala mundial, e a pergunta é: o que fazer em tempos de crise? O que fazer em tempos de angústia mundial? Parece que a maldade está diante dos nossos olhos e a pergunta surge: onde está Deus num momento como esse? Onde estão as obras de Deus? Onde estão as promessas e tudo? O que fazer em tempos de crise? Primeira coisa, dois pontos que nós precisamos evitar, duas posturas que nós precisamos evitar. A primeira delas é evitar racionalizar, fazer algum tipo de censo no que diz respeito a procurar algum bode expiatório para que explique o atual cenário em que vivemos. É comum do ser humano procurar alguma razão pela qual justifique o que está diante dos nossos olhos. Uma certa ocasião, os discípulos estavam andando e viram um paralítico e já perguntaram para o Senhor Jesus, dizendo: nessa família aqui, nesse caso aqui, quem foi que pecou? Seus pais? Quem foi que pecou? E Jesus disse que ninguém pecou. O fato é que aquilo dali aconteceu para a glória de Deus se manifestar. É verdade, sim, que nós temos testemunhado, presenciado uma negligência generalizada da pessoa de Deus em várias camadas, em vários lugares. Isso é fato. Isso é fato, sim. Uma das características do tempo em que vivemos é a secularização. É um conceito que não anula Deus, mas deixa Deus na periferia, deixa Deus de lado, em primeiro, segundo, terceiro lugar. Essa realidade é muito interessante observar, porque todos têm consciência de Deus, mas parece que a realidade sobre o servir a Deus, buscar a Deus, ter tempo para Deus, parece que não faz parte das nossas agendas, né? As famílias esqueceram de Deus, fazem o que querem, o universo à nossa volta é cheio de leis e de ordem, menos o ser humano tem a capacidade de se submeter às leis naturais. Você não vê por aí uma laranja? Estou fazendo aqui um comentário figurado, lógico. Você não vê se visse, né, se testemunhasse, não há possibilidade. Mas observe, a laranja ela nunca vai sofrer de depressão por conta que ela não nasceu um mamão ou uma manga. Mas o ser humano, sim, ele tem essa dificuldade de aceitar. Eu acredito que o relativismo ele funciona em alguma medida como um escudo para que o ser humano ele se esconda das ordens do universo. Tudo à nossa volta obedece uma ordem, um padrão, um sistema. Existe a lei da gravidade, não existe relativos nessa questão, mas o ser humano, sim, ele entende que, mesmo com o seu racional, ele consegue se sobressair. Não, isso é relativo, não, isso daqui é relativo. Enquanto que, na realidade, isso daí não entra muito, né? Você vai estudar filosofia, você vai perceber que existem, sim, a lógica norteia os pensamentos e tem os seus fundamentos. Então, enfim, o fato é que nós esquecemos de Deus. E nós precisamos evitar agora focar em procurar algum tipo de bode expiatório. A segunda postura que nós devemos adotar para fazer o que é certo é dar ouvidos e dar ibope a profetas do caos. O que seriam os profetas do caos? Pessoas que se utilizam desse tempo de fragilidade emocional das pessoas, a insegurança que os veículos de comunicação estão disseminando por conta do avanço desse vírus, e evitar, parar de ouvir
esses profetas do caos, não estou dizendo a mídia, mas estou dizendo pessoas que se levantam com uma suposta palavra de Deus e fazem um sensacionalismo com essas coisas. Esses dias eu estava vendo na internet, pesquisando, uma pessoa, um pastor, se levantou e disse que na igreja dele seria imunizado se passasse por aquele óleo especial e tudo. E isso sim é usar de má fé e usar dessa querer crescer, né? Se promover, vendo a desgraça mundial e o emocional das pessoas abalados e querer crescer num campo da fé. Isso é inadmissível. Se quisermos fazer a coisa certa, nós devemos evitar essas duas coisas. Focar em algum tipo de bode expiatório, porque isso vai desgastar a gente. E segundo, fechar os ouvidos para os profetas do caos que sempre vão existir, em todos os tempos. Sempre haverá alguém que vai desejar crescer na desgraça dos outros. Então, esses são os dois pontos que nós devemos evitar. E aí vem o primeiro ponto de uma postura cristã diante de caos nacional. Qual é? Ter paciência. O povo hebreu, quando recebeu a instrução de Moisés, eles tiveram paciência para suportar e ver todas as crises, todas as catástrofes, todas as pragas acontecerem, e eles estavam também lá, juntamente com os egípcios, e mesmo assim eles tiveram paciência, suportando uma após uma. Lógico que eles foram, Deus livrou eles dos tumores e da morte dos primogênitos, mas eles tiveram que ter a paciência, mesmo detendo de uma promessa que seriam livres daquele lugar, daquela situação, daquela realidade, mas eles tiveram que ter paciência num contexto de grande agonia e angústia. Nós devemos ter paciência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós devemos ser perseverantes. Essa questão de ser perseverante é muito importante porque nós podemos ilustrar aqui Gideão, por exemplo, que mesmo não tendo uma eira para trabalhar com trigo, isso ele não o barrou, não o engessou. Ele sim foi malhar o trigo no lagar. É um local de trabalhar com uvas, e mesmo assim ele perseverou com aquilo que ele tinha. Davi também é um grande exemplo de perseverança. Por quê? O sistema da sua época quis impor uma vestimenta, uma armadura para supondo que só daquela forma ele enfrentaria um gigante como Golias. E na realidade não foi isso que ocorreu. Nós vemos que a armadura de Saul não deu certo para Davi e ele foi para a batalha com a funda e as pedras que ele tinha desde sempre. O que nós queremos dizer com isso? É tempo de perseverarmos com aquilo que temos. Nós não vamos vencer em tempos de crise achando, fazendo perspectivas de que irão surgir grandes e extraordinárias aberturas e oportunidades. Não. Em muitos casos, Deus nos mostra a perseverar com aquilo que temos. O que você tem em mãos? O que você tem? Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, Deus perguntou a ele, o que você tem em mãos? E aí já entra o terceiro ponto, Primeiro, paciência. Segundo, perseverar. E o terceiro, valorizar aquilo que está em suas mãos. A gente às vezes espera uma carruagem do céu para vir, dois varão de branco vindo e nos dando ferramentas para a gente realizar coisas e mais coisas, enquanto que na realidade, em certos momentos de crise, Deus já nos entregou, Deus já entregou a cada um de nós algum tipo de arma, de ferramenta, de situação que pode sim ser utilizado em meio a essa crise. Por exemplo, Moisés estava diante do mar e Deus clama a Deus e Deus diz assim para ele, o que você tem nas mãos?
Gideão, mesmo naquela crise, ele estava malhando o trigo no lagar, o que ele tinha em mãos. Davi não deteve de armadura, mas ele tinha a funda e pedra. O que você tem nas mãos? É importante entendermos e valorizar que tem muitas coisas que Deus nos deu e que Deus pode usar nesse período de crise. O que acontece é que, devido à correria, devido à imposição do sistema em nos tentar moldar, parece que as nossas lentes ficam embaçadas e a gente não consegue ver e valorizar aquilo que Deus nos deu nesse tempo. Mas existe uma pergunta: o que você tem em mãos? Deus vai usar muitas coisas que você já tem em mãos para promover crescimento, para promover escape. Fique tranquilo, Deus vai nos dar o escape. Essas são as três coisas que nós precisamos meditar e tomar a postura: paciência, perseverança e valorizar aquilo que Deus já nos deu. Por quê? Porque em tempos de crise, Deus permite crescimento ao seu povo. Em tempo de crise, Deus ele faz com que a gente vislumbre oportunidades também. Existem oportunidades chegando, outras vão cessar e outras vão surgir. O fato é que nós precisamos estar perseverantes. Agora é hora da gente ter calma, agora é hora da gente não sofrer uma epidemia que nós chamamos a epidemia do pânico, porque o pânico pode neutralizar toda e qualquer ação racional. Nós precisamos mais do que nunca orar, buscar a Deus. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Na teologia nossa de cada dia, o assunto foi como lidar em tempos de crise. Em tempos de crise nós temos que ter paciência, perseverança e valorizar aquilo que Deus já nos deu. Oportunidades vão surgir, a gente está vendo um cenário bem caótico, mas eu creio, irmãos, que Deus vai nos dar um escape. O Senhor está voltando também, é interessante falarmos isso, que Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar para encontrar com Ele nos céus. Nós não devemos nos assustar, Jesus não vai voltar, não estou dizendo aqui a data que Ele vai voltar, mas nós estamos sim no princípio das dores já faz algum tempo, onde se caracteriza o engano doutrinário, primeiramente. Se você ler Mateus 24, você vai perceber esses pontos. Primeiramente, qual o sinal? Qual o primeiro sinal? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, período que caracteriza um cenário que favorece a volta de Jesus Cristo, o princípio das dores, ele é marcado por pessoas que enganam em nome de Deus. Então nós precisamos ter cuidado. Segundo, guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, fomes, epidemia, isso tudo aí nós estamos vendo. Terceiro, o amor de muitos se esfriariam por multiplicar-se a iniquidade. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse alcançará graça e alcançará a sua salvação. Que Deus em Cristo os abençoe, possa o Espírito Santo gerar a confiança que é gerada por meio do conhecimento que temos de Deus. A certeza de que, mesmo em meio a situações de crises e de caos mundial, existe um Deus que está no controle, existe um Deus que ainda a palavra nem saiu da minha boca e ele já sabe. Descanse no Senhor, porque se nós atendermos a esse convite da pessoa de Jesus, nós vamos sim encontrar descanso para a nossa alma, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Outra postura é descansar nas promessas de Deus. Eu sei que é um pouco complicado, mas na teologia nossa de cada dia foi esse o assunto. Espero que você ore, leia a palavra de Deus. Deus
irá nos dar um escape. Vamos orar, interceder em nome de Jesus. Deus abençoe.